prazer que eu vou introduzir a Marilene, lá do Instituto Butantan. Ela vai falar para a gente sobre os estudos que ela faz sobre esse proteasoma. Então, muito obrigado por esse estudo. Eu agradeço muito o convite do Cristiano. Eu espero que o tema seja compreensível para vocês e vocês fiquem completamente à vontade para interromper quando vocês acharem necessário, tá? O que eu vou apresentar são estudos que eu venho fazendo já faz vários anos com essa protease, que é chamada de proteasoma. Na literatura bioquímica, essa protease é muito famosa e os estudos que eu faço implicam em modificações que a protease sofre mediante alterações no metabolismo redox intracelular. Essa é uma protease que ocorre intracelularmente, tá? Então, ela está dentro da célula, em citoplasma e microcelular. Ela degrada coisa de 80% da proteína intracelular. Existem duas proteases importantes. Protease não. Existe uma organela intracelular que é muito importante para degradar a proteína, que é o lisossomo, que é rico em diversas proteases, tá? E depois a outro componente de degradação proteica é o proteasoma. A degradação proteica, para vocês terem uma ideia, é algo muito importante para a manutenção de homeostase celular, tá? Uma célula, ela sobrevive ou ela mantém um estado de homeostase às custas da regulação, né, da transcrição gênica, cujo produto é sempre proteico, e todos os mecanismos intracelulares que determinam a meia-vida de uma proteína, certo? Dessa maneira que a célula, então, ela regula suas funções de acordo com o microambiente intracelular, de acordo com a vicinidade celular, certo? Então, no caso aqui, o proteasoma, vou mostrar para vocês a estrutura dele. Ele é uma mega protease. Para vocês terem ideia, proteínas, o mais comum de proteínas, elas têm em torno de 30 a 40 kilodaltons. Proteínas consideradas grandes, por exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína multimérica, ela tem uns 200 kilodaltons, certo? No caso do proteasoma, o denominado proteasoma 26S, ele tem 2.500 kilodaltons, ou seja, 2,5 megadaltons. Ele é composto por um core central, que é denominado de 20S, que tem 700 kilodaltons. E ele é flanqueado por unidades regulatórias. Aqui no caso, a representação é de um tipo, uma espécie de unidade regulatória, que é chamada de 19S, que acopla essas unidades dentro da célula. O que se observa é o seguinte: ou você tem o proteasoma, unidade catalítica livre, ou então ela acoplada a unidades regulatórias apenas num dos lados. Ele é uma proteína simétrica, tá? Ele tem uma simetria, esqueci o nome desse, enfim, ele é completamente simétrico. Esse lado é idêntico a este lado. Então, esse halo, ele é fixo ou ele mexe? Aquela parte que você falou que é a unidade regulatória, isso daqui, o assembly disso dentro da célula é feito por etapas. Tá? Aqui existem umas 18 subunidades proteicas.
E isso daqui, você quer dizer em termos de dinâmica? Isso. Ah, com certeza, que deve haver muita dinâmica. E depois eu vou te falar por quê, por causa das funções, tá? Que isso exerce. Então dentro da célula, hoje a gente tem essa unidade catalítica 20S, ou ela acoplada em uma das extremidades ou nas duas extremidades, as unidades regulatórias. Existem outras unidades regulatórias menos comuns, essa é a mais comum. E qual a importância desse conjunto todo? Esse conjunto todo é o que degrada. Só um minutinho, aquela imagem que você mostrou, como que ela é feita? Que imagem que é essa, né? Essa imagem, olha, de um paper bastante, eu adoro essa imagem. Eu canso de repetir ela, meus alunos já desistiram de mostrar essa imagem. Já gosto de saber. Esse daqui, ele descreve muito pouco nessa revisão, mas o que eu entendo é que é uma micrografia eletrônica. Eles obtiveram a imagem por microscopia eletrônica de transmissão e deram um tratamento gráfico a essa imagem, para deduzir essa arquitetura, tá? Que concorda, depois disso, muita imagem já foi obtida dessa proteína e concorda muito com essa arquitetura aqui, olha, essa base, com esse arco aqui. O que é aquilo que está exageradíssimo são essas fendas aqui, tá? Isso não existe. Aí ela tá cristalizada para poder fazer, ela foi cristalizada. Isso, ela foi a crioscopia, né? Ela foi uma microscopia com a preparação da amostra por crioscopia. Mas é bonita, não é? O que não concorda, olha, com a realidade são essas fendas aqui. Isso daqui é bem compacto. Então, o que esse conjunto aí faz? Esse conjunto degrada proteínas que são primeiramente poliubiquitinadas, tá? Então, são proteínas intracelulares. Cadê uma proteína aqui? Representação de uma proteína. Substrato, né? O que está chamado aqui de substrato seria uma proteína que é uma proteína que exerce uma certa função intracelular e que mais do que de repente ela tem que sair de campo, ou seja, existe toda uma regulação intracelular que determina que a proteína deve ser degradada. Isso é altamente regulado. E uma das maneiras de se fazer isso é marcar a proteína com uma cauda de poliubiquitina. A ubiquitina é uma proteína de peso molecular bastante baixo, de 8,5 kilodaltons, que é ativada dentro, isso daqui é uma cascata enzimática, tá? Isso aqui é enzima E1, E2, E3, são enzimas. Essa enzima aqui ela vai fazer ativação da molécula de ubiquitina, que está aqui representada. Isso é dependente de ATP, ou seja, depende de energia. E numa cascata de eventos vai ocorrer o que? A ubiquitinação do substrato que é a proteína, tá? Se formam cadeias aqui de poliubiquitina, e quando essa cadeia tem entre 4 e 6 ubiquitinas, essa cadeia ela está pronta para ser reconhecida por unidade regulatória do proteassoma, aquela unidade 19S. Que eu citei anteriormente. Aqui, essa unidade, ela tem várias subunidades proteicas. Uma delas é responsável pelo reconhecimento da cadeia de poliubiquitina. Tá? Uma vez sendo reconhecida, a proteína aqui dentro, que tem muita atividade enzimática, vai quebrar aqui essa cadeia, vai liberar
a polibictina da proteína. A proteína, que ela está numa conformação tridimensional, ou seja, toda dobrada, ela passa a ser desdobrada. Isso é uma atividade intensa, enzimática, que demanda muito ATP, que é feito por um anel aqui na unidade regulatória, que fica bem na base, que é um anel de ATPases, tá? Vocês já ouviram falar de chaperona? Eu não sei, eu desconheço bastante o público hoje, né? Eu não sei que tipo de informação vocês têm da química ou da bioquímica. Tá, mas chaperonas são proteínas, enzimas, que durante síntese de proteína ela é sintetizada, não é mesmo? Isso daí vocês lembram. Você tem as unidades de aminoácidos, vai havendo a formação daquelas ligações peptídicas, e concomitantemente ainda, por uma questão essencialmente físico-química, a proteína vai se dobrando por causa das interações eletrostáticas que estão facilitadas, formação de ponte de hidrogênio. E para que esse dobramento ele ocorra de maneira tal que crie uma estrutura de mais baixa energia possível, existem umas enzimas que são chamadas de chaperona, elas auxiliam esse dobramento. Normalmente elas fazem a interação hidrofóbica com a proteína que está sendo dobrada, tá? Aqui o que ocorre é o oposto da síntese. A proteína não vai ser dobrada, ela tem que ser desdobrada. Ela tem que ser desdobrada para poder entrar na câmara catalítica, dentro do proteassomo 20S. Então ela entra desdobrada, e lá dentro da câmara existem sítios ativos, existem 6 sítios ativos dentro da câmara, que vão clivar, hidrolisar as ligações peptídicas. Esses sítios eles são bastante definidos, específicos, eles reconhecem o aminoácido, tá? Após o qual eles clivam haverá clivagem da ligação peptídica. O resíduo que faz isso é uma treonina, tá? Bom, também querer que vocês lembrem de estrutura de aminoácido é demais, né? Então é assim que ocorre o processo. A elucidação desse processo todo aqui, ou seja, a ubiquitinação do substrato proteico, foi algo tão importante para elucidar uma série de eventos bioquímicos que em 2004 os pesquisadores que desvendaram essa história, na verdade quem desvendou mesmo foram esses 2 israelenses que trabalharam muito no laboratório nos Estados Unidos, mas eles residem em Israel, e que eles ganharam o Nobel de Química de 2004. Isso quando isso aqui ocorreu, eles finalizaram todo esse processo, né, de descrição no comecinho da década de 80, que ainda não se conhecia a protease. A protease só em 86 que foi isolada, verificada, descrita e associada a esse sistema, tá? A protease, o que eu estou dizendo, é o proteassomo. Enfim, o que foi muito difícil se chegar à elucidação disso foi o fato de que as primeiras observações que foram feitas na década de 70 mostrarem que existia uma proteólise dentro de célula que consumia energia, consumia ATP. Isso era uma coisa estranhíssima, porque se tinha até então, né, na biologia, que só processos que constroem que usam energia, mas aqueles que destroem, né, que é no caso da degradação de proteína, de ácido nucleico, o que seja,
não consumiriam energia. Tá? É um conceito bastante restrito de que degradar é porque degradar hoje sabe-se que é um processo regulatório. Assim como a expressão gênica é um processo altamente regulado, gerando produto proteico, a permanência, ou seja, a meia-vida do produto proteico dentro da célula, isso é regulado. Então, degradação é um processo de regulação. Então, a função da protease, tá? Essencialmente a degradação das proteínas poliglutinadas. Quem são essas proteínas substratos? São proteínas que estão envolvidas na regulação do ciclo celular, tá? Na divisão celular e em sinalização celular. Tá? Sinalização, acho que o nome é bastante, dá para a gente ter uma dedução intuitiva, não é mesmo, que é sinalização? Por exemplo, uma célula responder a um hormônio, né? Como que isso acontece? O hormônio ele vai ligar no receptor da superfície da célula e isso desencadeia uma cascata de eventos dentro da célula e você tem uma resposta. Tá? Isso é um exemplo de sinalização. O que mais é importante em termos de função? Essa protease, porque a proteína ela vai ser degradada, ela não gera a unidade básica que é o aminoácido, tá? Ela vai gerar peptídeos, fragmentos peptídeos. São peptídeos de 3 a 21 aminoácidos, são essas sequências. Algumas dessas sequências, que são as que contêm de 7 a 9 aminoácidos, elas vão ser utilizadas pelo sistema imunológico para apresentação antigênica, ou seja, células, todas as células nucleadas, elas transformam esses peptídeos, são chamados de imunogênicos, complexam esses peptídeos que saem na superfície da célula e são apresentados para o sistema imune. Isso é um processo super importante, por exemplo, acho que todos já ouviram falar dos processos de rejeição tecidual. O que é a rejeição tecidual? Uma pessoa que recebeu um órgão de um outro indivíduo, esse órgão vai começar a expor antígenos na superfície do tecido e o sistema imune do indivíduo receptor vai reconhecer aquilo como completamente estranho a ele. Então aí você tem um fenômeno de rejeição. Então essa resposta, dessa resposta que eu estou falando. Então ele é super importante, esse tipo de resposta celular é gerada por proteínas degradadas pelo proteassomo ou pelo lisossomo. Tá? Que mais? Um outro papel, função extremamente importante do proteassomo é o controle de qualidade durante a síntese proteica. As proteínas, elas são sintetizadas durante o processo de síntese. O que ocorre? Muitos erros podem ocorrer. Pode ter havido um erro na transcrição do gene, pode ter havido um erro na tradução do RNA mensageiro, pode haver erro durante o transporte do aminoácido que vai elongar a cadeia. Tem muito erro na hora de dobrar a proteína. Tem muito erro não. Pode haver erro na hora de dobrar a proteína. Então existe no retículo endoplasmático um sistema que controla tudo, vigia tudo isso. Ele até é muito curioso esse sistema porque ele é muito pouco econômico. Acredita-se que 50% a 60% da proteína que está sendo sintetizada, ela é degradada. Isso é um montão, porque a síntese proteica demanda muita energia, né?
E, no entanto, ela é degradada. Existe até uma patologia super importante, que é a fibrose cística, que ela consiste num erro de um gene, uma mutação de um gene, que traduz uma proteína, que é um canal iônico, e essa proteína, mesmo mutada, ela cumpre a função. Ela consegue ainda ser 60%, ter 60% da eficiência que a proteína selvagem teria. No entanto, como esse erro ele é visto pelo controle de qualidade, a proteína é toda degradada. E o quadro desse fibrose cística é um quadro bastante grave, tá? Então, quem degrada essas proteínas é o proteassomo. Esse é outro papel muito importante. Quem faz tudo isso? É o tal do proteassomo 26S, que é aquele que tem a unidade catalítica central e as unidades regulatórias, né? Que necessárias para reconhecer o substrato polivictinado. No entanto, a degradação de proteínas, quando oxidadas, ela é feita pelo 20S, não precisa ser polivictinado. O que é uma proteína oxidada, né? Os resíduos de aminoácido, eles são 20 no mínimo, tá? Os aminoácidos têm aquelas cadeias laterais. Aquelas cadeias laterais, elas estão sujeitas a uma série de reações de oxidação. Elas podem ser oxidadas. Vai depender a oxidação depende da natureza dessa cadeia, tá? E oxidação de proteína, oxidação de macromolécula é um fenômeno normal durante o metabolismo de células de um tecido íntegro, saudável, as células em um estado de homeostase. Existe a produção constante de espécies reativas, de oxigênio, de nitrogênio, de espécies radicalares. Isso por quê? Por causa principalmente por causa do metabolismo do oxigênio, né? Durante o oxigênio ele entra na mitocôndria e ele vai ser reduzido à água. Esse processo de redução gera o escape, por exemplo, de elétrons, então se formam espécies radicalares, como o íon superóxido. Existem defesas para tudo isso dentro da célula, ou existe enzima, por exemplo, que reduzem o superóxido, mas gera uma espécie reativa que é o peróxido de hidrogênio, que pode, na presença de metais de transição, na forma livre, pode gerar espécie radicalar altamente reativa. Enfim, apesar de toda a defesa fisiológica, existe o escape, existe então quais são os alvos dessas espécies reativas e radicalares. Os alvos são macromoléculas. É o DNA, é lipídio, é proteína. Essas macromoléculas, para a maior parte das macromoléculas, existem sistemas de reparo, são sistemas enzimáticos que vão lá, por exemplo, e reparam um dano a DNA. Né? Isso é algo estudado há muitas décadas, desde que se sabe do efeito de radiação sobre ácido nucleico, que se estuda a lesão a DNA. Então, hoje se conhece muito sobre reparo de DNA. Tá? Lipídio também tem sistema de reparo. Agora, proteína não tem sistema de reparo até hoje descrito. Só tem um resíduo de aminoácido que, quando oxidado, tem uma enzima que vai lá e repara, que é a metionina. Tá? Os demais resíduos, eles se oxidam e não tem reparo. E o que promove a oxidação? Imagine, a estrutura de uma proteína é clara para todos vocês. Proteína tem uma estrutura tridimensional, essas estruturas são muito características, específicas de proteínas, de cada proteína, elas variam demais
por causa dessa possibilidade, né? Os 20 aminoácidos, eles podem constituir sequências tão diferentes, diversas em tamanho e diferenças na sequência, que isso pode gerar dobramentos muito diversos, o que tem como consequência estruturas 3D bastante diversas, tá? Então, proteínas, que elas vão sendo proteínas, vamos imaginar proteínas solúveis, que é a grande maioria das proteínas, né? Elas vão sendo, esses resíduos de superfície que começam a ser oxidados. A oxidação desses resíduos vai alterando a estrutura da proteína, a ponto de ela começar a desdobrar. Quando ela começa a desdobrar, ela começa a expor hidrofobicidade. Porque durante o dobramento de uma proteína, a superfície dela é hidrofílica. Toda a hidrofobicidade dela fica escondida, né, no interior da estrutura. À medida que ela vai desdobrando por causa de processos oxidativos, essa hidrofobicidade começa a se expor. E hidrofobicidade, o que gera? Se essa exposição for muito grande, vai começar a haver interação entre superfícies hidrofóbicas, tá? E isso vai gerar o que? Agregação. A proteína, além de ela perder a função, ela vai ser um problemão para a célula, porque a proteína que agrega, não se tem mais muito o que fazer com ela. Todos os mecanismos de defesa das células são para evitar a agregação. Uma vez agregado, a agregação proteica pode levar à perda, à morte celular. A agregação proteica, ela é um fenômeno, por exemplo, que ocorre em todas essas patologias neurodegenerativas, onde diferentes proteínas estão envolvidas, porém o fenômeno da agregação é a constante. Parkinson, Alzheimer, uma série de patologias que são todas degenerativas. Elas podem até mesmo ser por erros genéticos, porém elas aparecem tardiamente. E o próprio processo do envelhecimento, tá? A perda do neurônio está muito associado à agregação proteica, tá? Então, qual então o que é importante em termos de mecanismo de defesa fazer para evitar tudo isso? A proteína não tem sistema de reparo. Então, na década de 80, o que se propôs foi que o grande sistema de defesa antioxidante para a proteína oxidada seria a degradação delas. Tá? Isso foi uma proposta baseada em fato, em dado observado, que proteína quando oxidada ela era muito mais rapidamente degradada. E no passado, todo esse tempo, quando o sistema de ubiquitinação ficou conhecido, muito bem descrito, passou-se a se observar que essas proteínas oxidadas não precisam ser poliubiquitinadas. O que é muito econômico para a célula, é uma coisa muito interessante, porque não haveria, além da rapidez com que ela pode ser degradada, não haveria consumo de energia. Mas a rapidez é fundamental, não é mesmo? A rapidez porque você não tem toda aquela etapa inicial do processo de poliubiquitinação. E quem se verificou, isso é algo hoje muito bem aceito, que essas proteínas oxidadas, então elas seriam degradadas só pela unidade catalítica do proteassomo. Então é aquele proteassomo que se observa dentro da célula, 1/3 do proteassomo encontrado na célula, ele é livre, ele é destituído de unidades regulatórias, tá? 1/3 é um montão. Então, esse proteassomo seria o responsável pela uma das funções bem descrita, seria a remoção da proteína oxidada.
Tá? Então ele se torna, a partir desse raciocínio, um sistema de defesa antioxidante para a célula. Remove ou destrói? O que eu chamo de remover é a proteína entrar dentro dele e ser hidrolisada, né? Ela é degradada. Entendeu? A degradação vai gerar então os peptídeos, que aí tem as peptidases que vão dar conta dos peptídeos. Os aminoácidos gerados posteriormente, eles são reciclados, eles voltam para a síntese proteica. Deixa eu entender, é uma proteína, por exemplo, com um problema na fabricação dela, na síntese dela, ela vai entrar naquela espécie de câmara. Primeiro ela precisa ser desdobrada para poder entrar, e daí ela entra e lá ela vai ser meio digerida. O que eu chamo de degradação é digestão, chama digestão, tá? Você vai ter, lembrando, né, o que é uma proteína? É uma cadeia de aminoácidos formados por ligações peptídicas, né, entre uma amina primária e um ácido carboxílico, tá? Romper isto é uma hidrólise. Uma reação de hidrólise que você vai liberando, então, de novo. Então, aí vai produzindo esses fragmentos de aminoácidos, de peptídeos com alguns aminoácidos, que vão ser levados, carregados para a superfície da célula. Alguns, poucos desses peptídeos vão ser processados ainda para serem levados para a superfície. Isso é muito pouco. O importante da degradação de proteína é remover mesmo a proteína de dentro da célula. Para cumprir uma função, acabou. Né? E esse peptídeo, eventualmente, ele poderia ser reutilizado? Isso. Você tem, o que você tem? Além de protease, a célula é riquíssima em peptidase. A peptidase, o que ela faz? Ela hidrolisa fragmentos de peptídeo. Tá? O que gera? Gera o aminoácido. Se o aminoácido não tiver oxidado, não tiver estragado, né? Se ele estiver estragado, ele vai entrar naqueles processos de detoxificação, como se fosse uma molécula orgânica sem gene, né? E que a célula, o organismo tem que eliminar, tá? Agora, o aminoácido que não está modificado, ele é reutilizado, ele entra na síntese proteica de novo. Então, é isso que é Aqui, o que é importante na história da proteína oxidada é que, uma vez que não precisa passar pelo processo de poliuretinação, isso, é um processo econômico para a célula. Ela vai se livrar de proteína oxidada, tem que se livrar rápido para evitar agregação, né? Então isso vai ocorrer de um jeito mais rápido e com menos custo energético. O meu interesse, meu tema de interesse é esse, tá? Toda a minha especialização vem daqui, no metabolismo de proteína oxidada, por isso que eu trabalho com proteassoma. Isso aqui agora é só a unidade catalítica central. Vocês entendem o que eu chamo de unidade catalítica? Essa câmara? Essa é a câmara onde a proteína entra, catálise, né? É um processo enzimático onde tem os sítios ativos que vão picotar a proteína, tá? Então, como que é? É uma estrutura muito complexa. Ele tem a unidade central, é formada por dois epitâmeros chamados de beta. Epitâmero por quê? Você tem 7 subunidades proteicas que compõem essa estrutura epitamérica. São 7 distintas, elas são distintas em si, elas são produtos de 7 genes, tá? Esses epitâmeros, eles são idênticos. Esses dois betas são idênticos. Então, aqui tem 3 sítios ativos em um e 3 no outro que se repetem. Tá? Essa estrutura central, ela é flanqueada
por epitâmeros chamados de alfa. Esses epitâmeros não são catalíticos. Eles estão aqui controlando a abertura e fechamento da câmara catalítica. Tá? Existe toda uma dinâmica conferida pelo N terminal de três dessas subunidades alfa, que fazem isso e isso. Isso é regulado. Quando que abre, estica para fechar a câmara catalítica, quando que ela muda a conformação para abrir, isso é muito pouco conhecido. Só se conhece muito bem, eu considero bem, quando não é tão bem assim, mas o suficiente, tá? É quando acopla a unidade regulatória. Tá? Ele está fechado, se acoplar aquela unidade a 19S aqui, sabe-se, por exemplo, que tipo de encaixe ocorreu, de interação ocorreu, que leva à abertura da câmara. Tá? Se a câmara é aberta, é importante para translocar a proteína, certo? Fora isso que eu falei do acoplamento, ninguém mais sabe quando que ele abre, quando ele fecha, não se sabe nem ao menos aquele pulso que eu falei, a célula tem, que 1/3 do proteassoma está desacoplado, não se sabe direito se aquilo está aberto ou fechado. Supõe-se, sempre se supôs que aquilo é aberto, que aquilo é fechado. Fechado justamente para evitar a entrada de substrato. Né? Mas isso é uma representação, então. Ó, aqui ele é aberto e fechado. Fechado e aqui ele é aberto. O movimento é de uns N terminais. N terminal, a porção, né? A proteína não tem duas extremidades. Ela começa assim, com o que a gente chama de N terminal. Tá? É sempre por um ácido carboxílico. Então aqui eu tenho uma amina e termina num C terminal, que é um ácido carboxílico. Então, aqui o que se sabe que existe a dinâmica de N terminal nas 3 subunidades. A regulação, então, é pelo acoplamento, e fora isso não se sabe mais nada. Então, aí como eu comecei a trabalhar com proteação no meu pós-doc para ver o metabolismo de proteína oxidada, tá? Durante todo meu processo de trabalho com proteação, eu descrevi uma modificação que ele sofre. Aqui já vai ficar um pouco mais complicado, deixa eu ver se vocês entendem. As proteínas sofrem muitas modificações que são chamadas de pós-traducionais. Tá? O que é uma modificação pós-traducional? Vocês entendem isso? O que é? Fala. Algum erro. Não, a palavra tradicional. Traducional. Ela já fez uma tradução. Ela já estava traduzida, ela já estava feita, ela é produto de transição gênica. Ela é sintetizada. Essa é a proteína selvagem. Tá? Ela está traduzida, ela está estruturada. Durante o metabolismo, alguns resíduos de aminoácido dela podem ser modificados. Eu não estou falando no sentido deletério. Tá? Por exemplo, serinas e treoninas que têm uma hidroxila, elas são fosforiladas. A fosforilação é enzimática, é feita com fosfato inorgânico, né? Ela é fosforilada. Tá? Esses resíduos são fosforilados. Isso pode mudar a conformação dela de maneira sensível, porém perceptível para a proteína, a ponto de mudar allostericamente o sítio catalítico dela. Tá? Pra vocês imaginarem a fosforilação, isso é chamada fosforilação oxidativa, né? Não, fosforilação é um processo tão importante que regula, não tem evento celular que não é regulado acho que não tem, que não seja regulado por fosforilação.
Quem fosforila são proteínas chamadas de quinases. Porque existe a fosforilação e a desfosforilação. Então, nesse momento é importante para a célula que aquela proteína seja fosforilada. Ela não pode se manter fosforilada, porque, né, isso gera uma atividade X que tem que ser interrompida, aí ela é desfosforilada. Tudo isso é um crosstalking dentro da célula muito gigante, né? Então, vocês imaginarem o número de quinases, o número de genes que traduzem quinases no genoma humano é coisa de 1% do genoma. 1% é só para traduzir quinases. Então, é a categoria mais abundante que existe de proteína. Por que tudo isso? Porque o substrato dela é sempre muito específico, né? Todas as proteínas, elas funcionam à base do encaixe, não é? Da interação. Tem uma proteína aqui, tem que vir uma quinase aqui para fosforilar esse resíduo que está aqui. Ela tem que ter uma estrutura tal que permita aproximação. Então, daí a tamanha, a necessidade da especificidade e, portanto, da diversidade. Quer dizer, cada quinase ela vai ligar com uma determinada proteína e não com outra. Não, pode não ser exatamente uma, mas a outra tem que ser muito parecida, tem que ser, né? Enfim. Então, esse é um processo de modificação, esse é um exemplo. São inúmeros os processos de modificação pós-traducional, metabólica. Tem proteína que ela é modificada logo em seguida à síntese. Ela sai do retículo, vai para o complexo de Golgi para sofrer, por exemplo, uma glicosilação. Adição de um açúcar nela. Isso é importante para o exercício da função dela. Tá? Uma vez isso sendo feito, ela vai ser encaminhada para o local dela de ação e assim fica. Outras modificações, como a fosforilação, que eu chamo de metabólicas, são a proteína está lá. Ela está lá cumprindo a função dela, de repente ela tem que modificar essa função, então ela sofre uma fosforilação. Tá? A própria ubiquitinação é definida como uma modificação pós-traducional e metabólica, não é? A proteína ela vai ser ubiquitinada na hora que ela tem que ser degradada. Vocês imaginarem um dos sinais, como que começa a ubiquitinação de uma proteína? Um dos sinais para iniciar isso é a fosforilação da proteína. Tá? E aí a modificação que eu estudo é uma modificação que é chamada de glutatiolação. Tá? O que é uma glutatiolação? A glutatiolação é a modificação só de resíduo de cisteína. O resíduo de cisteína, ele tem, na cadeia lateral, ele tem o CH2SH, tá? Esse SH ele está reduzido, né? O SH é a forma reduzida do enxofre. É só resíduo de cisteína que reage com glutationa, que também possui uma cisteína, formando então um resíduo de cisteína glutatiolada. Essa proteína, portanto, ela está glutatiolada. A glutatiolação, o fenômeno de glutatiolação, ele é dependente do estado redox da célula. Tá? As células, normalmente, o ambiente delas é altamente redutor. Ela tem muita defesa, muita enzima para mantê-la reduzida. Por quê? Porque os fenômenos oxidativos, eles são deletérios, não é mesmo? Então ela está cheia de defesa. A glutationa, esse peptídeo, a célula, tanto citoplasma, núcleo, mitocôndria, são ricos em glutationa. Tá? Acho que pode chegar até a 10 milimolar concentração de glutationa, por exemplo, em hepatócitos. Então, para que isso? Primeiro que ela é cofator de umas reações redox, por
Por exemplo, remoção de peróxido de hidrogênio dentro da célula é feita por glutationa peroxidase, que usa a glutationa como elemento redutor. Tá? Enfim, ela faz parte do buffer redox da célula. E dependendo da proteína, a glutatiolação hoje sabe-se, é um processo descrito há muito pouco tempo. No começo se achava que era um processo deletério. Hoje não, hoje se aceita que é um processo de modificação, um processo de regulação, mas dependente do ambiente redox e regula para a proteína responder a alterações redox. Tá? Diferente da fosforilação, que regula fenômenos desde o ciclo celular, sinalização, é um processo enzimático, fosforilação. A glutationa é um processo químico, ele não depende de enzima. Tá? A glutatiolação ocorre independentemente de enzima. O que é enzimático é o processo de desglutatiolação. A remoção da glutationa da proteína é um processo enzimático. Então, então aí descrevemos que o proteassomo 20S, tanto de mamífero aqui é homem, é coelho, ele era modificado por glutationa, tanto a forma reduzida quanto oxidada de glutationa. Posteriormente, que a levedura, o proteassomo da levedura, são espécies bastante na escala evolutiva, né? São amplos eucariotos, porém, estou falando de um organismo unicelular como a levedura até o homem. Aliás, uma coisa que eu não falei para vocês, o proteassomo ele é altamente conservado na escala evolutiva, tá? O proteassomo de levedura e do homem, eles têm a funcionalidade deles é praticamente idêntica. Na levedura ele só não cumpre funções que a levedura não tem, por exemplo, apresentação imunogênica, né? A apresentação a produção de antígeno, tá? Mas eles são funcionalmente muito parecidos, a arquitetura é idêntica. Agora, se for analisar a sequência primária das proteínas, aí diferem muito. E, portanto, a regulação que eles sofrem em um organismo ou outro também vai diferir, certo? Enfim, então aí também a gente mostrou um processo de deglutatiolação do proteassomo da levedura. E por que a gente achou a glutatiolação importante? Primeiramente, a primeira observação é que a glutatiolação mudava a atividade dele. Né? Isso era suficientemente importante para a gente se dedicar na elucidação do processo desse fenômeno. Olha, isso aqui eu não vou falar para vocês. Aqui são mecanismos de glutatiolação de uma proteína. Eles são diversos. Aqui é uma proteína, a cisteína dela, e as modificações que ela pode sofrer pela glutationa, tá? Dependendo da proteína, de como que a cisteína da proteína foi modificada pelo metabolismo celular redox. Tá? E você vai ter mecanismos diversos de glutatiolação. Isso não nos interessa agora. Glutatiolação, você pode observar ela, o proteassomo, ele tem 14 subunidades diferentes, não é? Ele tem 7 alfa e 7 beta. Ele tem 28, mas diferentes entre si são 14, né? Se vocês sabem o que é uma eletroforese de proteína, sabe, né? Dá para supor que seja. A gente denatura a proteína e põe ela para correr, né? Num shell que tem uma malha que você define a porosidade dessa malha. Então a proteína, e aí aplica uma corrente, a proteína vai correr de acordo com o tamanho dela. Em termos de carga, ela está idêntica. Né?
forra ela com detergente, então a carga dela é igual, vai correr de um polo para outro polo, dependendo da carga que você produziu nela. Ela só vai mudar, dependendo do tamanho dela, ela vai correr em diversas posições diferentes, vai parar em posições diferentes. E um método de você ver essa modificação, existe um anticorpo que reconhece glutationa. Tá? O ensaio chama imunoblot, western blot, tem vários nomes. Mas enfim, depois você tem o gel, você transfere a proteína com a membrana, e essa membrana, então, você inclui o anticorpo. E aí tem todo o processo, você vai revelar esse anticorpo, e você, então, tem a imagem da modificação que você quer ver. Tá? Isso só para dar um exemplo para vocês de como que a gente, né? Isso é uma forma muito, foi bem no início, muito preliminar de você dizer que é uma proteína oxidada. Mas aqui é um jeito de que a gente teve de mostrar o mecanismo da glutatiolação, que também me interessa, mas depois passou a nos interessar, tá, antes disso, o que a gente observou? Observou que a proteína, que o proteasoma, quando ele está glutatiolado, ele degradava a proteína oxidada com uma velocidade muito maior do que a forma não glutatiolada. Isso nós achamos muito significativo, né? Olha, isso daqui é um gel de novo, essa daqui é uma proteína padrão, modelo, um dos modelos que a gente usa, que é a albumina sérica bovina, que ela não costuma ser degradada pelo proteasoma 20S. Mas quando ela está oxidada, ela é. Então a gente oxida ela, olha ela aqui, ó, no gel, tá? Isso aqui é nossa referência, isso é tudo que nós adicionamos nos experimentos. E depois incuba ela com proteassomo glutatiolado e o proteassomo não glutatiolado, tá? E a gente, depois de incubar a 37 graus com tempo X, você pega isso, joga no gel, o que a gente observa? Que aqui, ó, essa albumina foi muito mais consumida nessa amostra do que nessa amostra. Esses aqui são os fragmentos gerados depois da degradação, tá? E a gente observou isso com inúmeras proteínas, ou desestruturadas, ou oxidadas, que quando ele está glutatiolado, ele degrada melhor ela. Isso é muito significativo em termos do que se conhece sobre o metabolismo de proteína oxidada, significativo quando se pensa no proteasoma como participante de defesa antioxidante, significativo se você pensar nos processos de agregação. Então nós decidimos investir nisso, e para entender o mecanismo, como, porque que, primeiro, o proteasoma tem 72 cisteínas. Quantas seriam glutatioladas? Onde que essas proteínas glutatioladas, as cisteínas glutatioladas, se encontrariam na estrutura dele? Então, para investigar isso, é que a gente investiu, então, a separação dessas 14 subunidades por gel bidimensional. No gel bidimensional, você faz uma corrida horizontal primeiro, você põe a proteína aqui, né, desnaturada, aplica uma corrente sem modificar a proteína, a carga da proteína. Então, o que vai acontecer? A proteína vai migrar de acordo com o PI dela, com a carga, tá? Depois você pega isso e aplica faz uma eletroforese vertical, que você vai separar, então, pelo tamanho dela. Isso é legal porque você consegue obter uma separação, né, de subunidades. Essa separação nem sempre ela é total, mas é muito melhor do que aquele gel unidimensional. Então nós fizemos isso para o proteasoma. Olha, aqui a gente identifica, então, através de espectrometria de massa, nós identificamos todas as subunidades dele. Espectrometria de massa é tranquilo para vocês, né? Aliás, é para vocês, porque para mim não é.
Mas enfim, você pega essa subunidade, você fragmenta, e quando você faz o massa, como todas essas sequências são conhecidas, você usa, né, você tem um banco que, de acordo com os fragmentos gerados, a quebra-cabeça, né, você consegue sequenciar e identificar a subunidade. Aí nós pegamos, ó, o que está marcado aqui, no quadrinho, são quem? As subunidades que tem cisteína. Nós só vamos fazer massa das subunidades, depois de identificar as subunidades, a gente selecionou aquelas com cisteína para ver se estavam modificadas ou não. Quem não tem cisteína não nos interessava, né? E aí então nós chegamos. Isso aqui é só uma representação de um dos fragmentos modificados, tá? Esse proteassoma glutatiolado, isso era o que mais sensacional para nós, ele saía de dentro da levedura, assim, a gente não estava produzindo ele em vivo, tá? A gente sabia que era um processo fisiológico, que a gente isolava ele da levedura modificada, certo? O que nós fazíamos in vitro era pegar ele modificado, tratar com redutor de sulfidrila, ditiltretol é um exemplo, beta-mercaptanol, são todas umas coisas bem, aquelas coisas que têm aqueles cheiros bastante desagradáveis, né? Para remover a glutationa, e a gente ficava cisteína reduzida. Tá? Isso foi mostrado no massa também, ó. Mesmo fragmento, quando a gente tratava com DTT, reduzia e a gente detectava pelo massa. Quando nós pegamos o conjunto de modificações, a gente observou o quê? Que todas as cisteínas que nós encontramos modificadas, elas só apareciam em subunidades alfa. Esse daqui, olha, a representação daquele heptâmero alfa, tá? As cisteínas e a localização delas, elas são localizadas só no hemisfério, que a gente encontrou modificação. Lembrando, esse heptâmero é aquele que faz o controle de abertura e fechamento. Então a gente tinha uma modificação que aparecia só em unidades que controlam abertura e fechamento, e que, quando modificado, havia um aumento da degradação de proteína. Nós imediatamente criamos uma hipótese de que o que estava acontecendo era o favorecimento, ele abre, favorece a entrada da proteína, por isso o aumento da velocidade de degradação. Então, que, portanto, esta modificação, ela teria a ver com o controle da abertura e fechamento da câmara catalítica. Então, na sequência, o que nós fizemos, isso aqui é pegar esse proteassoma inteirinho, as alfas estão aqui é o centro dos catalíticos. Uma das cisteínas, ela é a única, ela fica bem na superfície. Isso aqui é o seguinte, essa cisteína está em contato com o solvente. O solvente da célula é água. Então, a facilidade dessa cisteína de se oxidar é muito grande, né? Porque ela está em contato com tudo, com a sopa, né, intracelular. E, então, posteriormente, o que a gente foi fazer foi microscopia eletrônica de transmissão, onde aqui, o tratamento que a gente faz da amostra e tal, ou seja, nenhum tratamento, nem da tela, nem da amostra, aí o que acontece com o proteassoma? A gente enxerga ele assim, né? Aqui tem a superfície, ele está sempre de pé, tá? Raramente a gente vê ele deitado. Então a gente tem sempre ele front view dele, e não o corte longitudinal. Aqui é um longitudinal, ele é a casa. Tem outro. Mas o que a gente observou? Tá? Isso aqui é uma amostra dele sair de dentro da levedura, portanto, glutatiolado. A gente observou uma alta frequência dele aberto.
essa frequência era de 75%. Tá? Essas amostras, então, depois tratadas com dimetiltreitol, redutor, que a gente vê pelo massa que retira, né, a glutationa, a gente observa pela microscopia que ele se fecha. Essa frequência de fechado aqui, ela é de aproximadamente 90%. Tá? Ainda continua tendo os abertos, tem uma série de estruturas que a gente fica na dúvida, isso, por exemplo, a gente não sabe se é saturação. Ele tem que estar assim para a gente ter certeza, né? Se ele estiver assim, a visualização fica muito complicada. Mas nós fizemos muito isso, foram muitas amostras contadas, muitas preparações distintas, né? De crescer levedura várias vezes, extrair várias vezes, para a gente não eliminar qualquer artefato. Eu não sei quantos de vocês estão acostumados com a ciência experimental mesmo. A ciência experimental, que não a instrumental, eu acho que existe essa diferença muito em bioquímica, a gente faz muita ciência experimental, você pode ter muito artefato, né? Se imaginar que a gente tem que produzir um meio de cultura para botar a levedura para crescer, pegar a levedura, romper ela, purificar a proteína, pegar a proteína, começar a trabalhar. Então, tudo que você pode, é óbvio que a gente trabalha com protocolos muito bem definidos e padronizados, mas você tem tanta intercorrência. Então, por isso essa questão da gente ter que repetir sempre experimentos para você ter certeza que você não está lidando com artefato. Né? Uma pergunta. Na foto anterior e nessa foto, você está medindo basicamente, quer dizer, você está vendo o tamanho da abertura. Então, eu queria pensar nessa escala, qual é o tamanho dessa? Então, não podia, nós tentamos, tá? Porque aqui, deixa eu te contar o que acontece também. Não dava, a gente não tinha instrumento de fazer medida aqui. Não sei, alguém tentou. Como que é preparada a amostra para fazer é bem simples. Olha, nós apanhamos muito, porque eu tenho um microscópio eletrônico, 2 tubos, muito velho. A Silvia Carneiro, vocês conhecem, a Silvia Carneiro tem um contato aqui grande com eu vim conversar, eu já te contei. Mas enfim, a Silvia que nos deu toda apoio nisso, né? Nos mostrou como fazer. A primeira preparação foi a Silvia que fez. Depois o meu aluno de doutorado, ele se empenhou nisso, você não pode imaginar, ele fez várias, aprendeu, a Silvia achava que estava fazendo muito bem. Mas não é nada, você compra a tela, o que nós fizemos foi mudar algumas das superfícies, das possibilidades que existem, embora eu não sei dizer, é carvão, né? E gotejava lá a solução. Tem uma mistura, né? Eu não me lembro. Seu nome? Beth. Eu não estou me lembrando com detalhes. Mas é muito simples. E quando conseguia o microscópio lá nesse problema, ele de tarde está quente, não funciona. Tinha que trabalhar de manhã e às vezes não dava para obter todas as imagens que a gente precisava, né? Enfim. E aí foi a Silvia mesmo que tentou fazer uma medida, mas eu já sabia, a literatura já dizia alguma coisa, que você tem uma alteração, que alteração a gente tem aqui? Depois eu vou contar na sequência que a gente obteve essas medidas. Você tem aqui a abertura do poro, né? E você tem uma alteração desse diâmetro externo concomitante, tá? Outra coisa é que o diâmetro o comprimento dele também vai variar de acordo com a abertura e fechamento. Ele faz isso, né? Então, mas com uma imagem dessa natureza não dá. A medida que a gente fez eu achei muito grosseira,
confiava mesmo. Nesse inteirinho, mas a gente achava que em termos de imagem, se a coisa era provar, abrir e fechar, que a gente tinha dado mais do que bom. E nós submetemos, o espelho sofreu uma crítica muito grande. Nesse intervalo, eu entrei em contato com o Cristiano. Eu já ia fazer de qualquer jeito, me interessou em fazer. Primeiro eu conversei com ele, começamos os ensaios preliminares de Sartre, né? Para ver essa questão. Eu tenho muitos outros interesses em ver essa dinâmica do proteassom com outras, por outras razões que não só a glutatiolação, tá? Então nós tínhamos começado, calhou de a gente receber a resposta negativa, que eles questionavam a microscopia eletrônica, achavam, isso até você tem experiência com microscopia eletrônica. Então, olha o que é legal, que aqui, ó, então deixa eu te mostrar. Então o que você acha da qualidade? Ele que tem que dizer, ele que fez um monte de imagens. É? Mas ele fez réplicas, né? Então, que era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Você não faz nenhuma cobertura com filme metálico, vaporiza alguma coisa? Não, é só o contraste mesmo. Isso, não. Aí a gente ia fazer para deitado. Tá. Mas alguém na Inglaterra me deu um protocolo que ele faz imagem de proteção. Se a gente quisesse, tem que mudar a superfície, né, a carga da superfície. Mas eu não cheguei a fazer, eu não encontro um lugar para fazer um vácuo. Não, geralmente o que eu vi, né, o nosso tipo de sistema, o que a gente faz uma criofratura. Não né? temos. Então você congela aqui. Sim, né? mas é uma grana, isso a gente quis muito fazer. Isso devia ser feito por criofratura, né? Mas eu não consegui, eu tentei lá no síncrotron. Eu tentei aqui na física, viu? Não estou lembrando, mas eu tentei. O mais difícil disso é fazer a réplica. Isso, a observação depois. Não conseguimos nem, sabe, por exemplo, um software para fazer tratamento gráfico da imagem, uma coisa absurda, alguém no Rio tinha, sabe? A gente tem Mas precariedade. O tratamento que você quer fazer basicamente é o que? Medição de medir as dimensões, tratamento estatístico da população. Você selecionar melhor as estruturas. Isso aí faz. Você faz? Não, sabe, a gente sabe, usa um programinha livre, Adobe Photoshop. Isso aí é relativamente simples. Não, esse simples do Gustavo Júnior. Não conseguimos grandes. Depois, se tiver oportunidade, eu te mostro a literatura de tratamento gráfico dessas imagens. Que beleza! Você não sabe, você vê o heptâmero, você vê as secções do heptâmero. É muito legal. Então, aqui, ó, sabe o que os referi que ela ligou? Isso aqui era saturação, sabe? Não, a gente tinha certeza que não era. Né? De só falar para ele, ó, a gente trabalhou nas mesmas condições de luz, a gente tem imagem aberta, enfim. Mas então aí que nós, o Cristiano, então fez as medidas aí de verdade, quantificou as duas preparações, né? Então a gente confirma, olha, o poro, estão vendo? Diante do poro, aqui é o poro fechado, esse dado aqui, ele é o que mais tem na literatura, é poro fechado, tá? Isso com pouquíssima coisa. Fizeram com microscopia de força atômica. A estrutura do proteassom é vista na força atômica, que eu tentei fazer com 2 grupos diferentes aqui no Brasil, não consegui. A eletrônica, a força atômica e, obviamente, a difração, né? Cristal de difração. Esse dado aqui
aqui o nosso inédito, tá? Não existe dado de fora perto. Esses dados, olha, do diâmetro externo, lembra que eu falei, de fato varia, e esses dados estão bem de acordo, essa faixa está bastante de 80 a 100 de acordo com as medidas que a literatura já fez. Você chegou a ver no nosso dado complementar que a gente criou uma tabela, né, comparando todos os dados da literatura com esse. Olha, e o comprimento, certo? Quando ele está aberto, ele dá uma encolhida, isso já era descrito. Essa possibilidade teve também, a medida também existe. O que não tem na literatura é fazer toda essa correlação exata, quando aberto é assim, assado, quando fechado, não, isso não tinha. O nosso vai ser o primeiro dado. Ah, mas aí nós estamos todos muito contentes com a quantificação e está submetido. Enfim, mas da história toda, o que fica, a nossa, não sei se é uma conclusão, mas é uma hipótese do nosso trabalho, que essa modulação, ela faz parte de uma defesa antioxidante, não é mesmo? E uma das grandes consequências seria inibir a agregação proteica. Tá? Meu interesse, acho que falar para vocês físicos, o grande interesse meu é porque eu trabalho com a estrutura, eu acho que estrutura, tanto é que já temos aqui a colaboração com o Cristiano, né? Existem várias técnicas. Não são várias, né, Cristiano? Algumas, né, para dar conta. E eu gostei demais da resolutilidade aqui do SACS, porque eu tenho outros interesses, eu tenho o ativador do proteassomo, que eu vi por eletrônica que abre. Dizem que os inibidores fecham, não tem feito. Enfim. O contato dele com o substrato hidrofóbico, no caso dessas proteínas, por que elas entram com facilidade? Ele nem está aberto, é porque a proteína oxidada ela tem hidrofobicidade, sabe-se que ele interage bem com o tecido hidrofóbico. Dá uma espiada nesses contatos, ver o que acontece, né, com a abertura, enfim, eu tenho grandes interesses ainda daqui para frente. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acabei me alongando, né? A gente perguntou demais. Não. Se quiserem mais perguntas, e eu estou à disposição do Butantan, tá? E eu Dúvidas, questões? Nossa, agora que eu estou vendo o horário, me desculpem, gente, é que eu acho que fiquei preocupada em alguns tópicos. Eu quis ser mais detalhista. Eu imagino então que esses proteassomos a gente tem em todas as células e em todos os tipos de células. Todos os organismos, né, da arquibactéria, da arquia, que é um gênero anterior à eubactéria. Eubactéria não tem, se não fosse parecido. Até o homem. Em todas as células nucleares. Não só globais células nucleares, tem mais células. Ele é muito importante. Tá? É uma literatura de proteação, vocês forem no PubMed, proteação. Como ele está envolvido em muita função celular, então você tem grupos, diferentes temas, né? E uma outra coisa importantíssima, a inibição dele, como leva à morte celular, eu não falei isso para vocês, o inibidor dele passou a ser desenvolvido como droga potencial. E tem já na clínica, desde 2004, tem um inibidor na clínica antineoplásica. Porque como promove, inibir ele promove morte de célula. Quando que morte celular interessa? Em neoplasia, tá? Então já tem um composto, essa literatura é bastante.
enfim, se você for pesquisar a palavra proteassomo na literatura, é um número, é coisa hoje, acho que uns 30 mil títulos, talvez. Grande ênfase na história da invenção. Tá? E poucos, não tão poucos, trabalhando com essas questões muito mais básicas dele, né? De entender estrutura, mecanismos regulatórios, que eu acho que é verdade. Se não, vamos fazer a mensagem mais uma vez. Muito obrigado.